Olá, hoje nesse vídeo vamos tratar de um assunto básico aqui de Excel, tá? Que seriam as expressões matemáticas, né? Como fazer expressões matemáticas no Excel. Eu vou explicar dois tipos, tá, de expressões: expressões matemáticas sem variáveis, apenas com números absolutos, e expressões matemáticas que possuem variáveis. E ainda vou além, dentro dessa opção de expressões com variáveis, vou mostrar as variáveis que têm coordenadas absolutas e coordenadas relativas, tá? Então, primeiramente, mostrando aqui o mais básico, que seriam as expressões matemáticas sem variáveis. Como a gente faz cálculo de expressão matemática sem variável no Excel? Primeiramente, a gente tem que digitar igual, tá? Quando a gente digita igual, o Excel já vai entender que a gente vai fazer alguma expressão ali matemática, que pode ou não envolver funções. No caso nosso, que não é função o assunto aqui, não vou entrar na parte disso. Então, nós vamos pensar apenas em números absolutos. Vou fazer uma conta aqui, por exemplo, de 10 mais 5. Como que eu faria? Igual 10 mais 5. Então, o operador de soma é assim como na matemática, o mais, né? Quando eu clico, 15. Se eu quisesse fazer uma subtração, basicamente eu mudaria o operador aqui, o operador menos, normal. 10 menos 5, 5. Agora vem os operadores que mudam um pouco dentro do que a gente está acostumado na matemática, né? Então, se eu for mexer com multiplicação, eu tenho que utilizar o asterisco. Então, seria 10 asterisco 5. Eu estou dizendo para o Excel que eu quero 10 vezes 5, que dá 50. E quando a gente fala em divisão, a gente vem com a barra. Então, 10 barra 5. Ele está entendendo que é 10 dividido por 5. Então, nós temos 2. Então, essas são as 4 operações básicas de matemática, né? Que a gente envolve aqui nas expressões matemáticas de Excel. Vou deixar aqui o 10 mais 5. Eu poderia complementar isso, tá? Aumentar essa expressão, né? Colocar aqui o quanto que eu precisasse. Vamos supor que eu quero 10 mais 5 menos 2, né? Nós teríamos 13, né? Agora vamos pensar uma situação específica aqui. Vou colocar aqui vezes para a gente entender essa diferença. Se eu fizer essa operação, dentro da regra da matemática, o que, que a gente faz primeiro? 5 vezes 2, primeiro a multiplicação para depois fazer a soma, né? Então ele faria 5 vezes 2 mais 10. Ou seja, 5 vezes 2 que é 10, mais 10 que dá 20. Vamos supor agora que eu queira que seja feita primeiro a soma para depois ser feita a multiplicação. Como é que a gente faria? Exatamente igual na matemática. Eu tenho que utilizar os parênteses. Então eu faria o quê? Abro parênteses, 10 mais 5, fecho parênteses, vezes 2. Dessa forma, o Excel vai entender igual lá na matemática, que eu primeiro tenho que somar 10 mais 5 para depois multiplicar por 2. Então eu teria 10 mais 5, que é 15, vezes 2, que dá 30. Ah, se eu tivesse que colocar mais parênteses ou chaves e colchetes, igual acontece na matemática. No Excel, ele não tem chaves e colchetes na utilização de operações. Você basicamente vai repetir o parênteses várias vezes. Então vamos supor que eu tivesse essa expressão aqui. Vou inverter aqui, vou deixar mais aqui, tá? E vou deixar aqui vezes 2. Dessa forma, como que o Excel calcularia? Ele faria 10 mais 5, calculou que está no parênteses, deu 15. Antes de somar, ele faria a multiplicação, que é a sequência lógica da matemática, então faria 2 vezes 2, que é 4, e aí ele somaria esses dois valores, então seria 15 mais 4, que dá 19, né? Vamos supor que eu queira que seja feita primeiro a soma com 2 aqui desse resultado do parênteses antes de multiplicar por esse outro 2. Basicamente, eu tenho que utilizar aqui no Excel novamente o parênteses. Então, você vai repetindo parênteses, tá? Não tem chaves, não tem colchetes. Basicamente, são vários parênteses. Quantos você precisar, dependendo da sua expressão. Então, dessa forma aqui, ele já vai entender que eu tenho que somar 10 com 5, depois eu vou somar esse resultado com 2, para depois multiplicar por 2. Então, eu teria 10 mais 5, que é 15, mais 2, que é 17, vezes 2, que dá 34. Então, dessa forma, a gente trabalhou aqui com expressões matemáticas do Excel sem variáveis. Agora nós veremos como é que funcionam as expressões com variáveis, ou seja, expressões que têm valores que podem mudar. E o Excel já vai fazer essa conta, essa atualização da conta de forma automática quando eu mudar o valor da variável.
Como que eu posso fazer isso? Eu posso colocar as variáveis em algumas células específicas. Eu já deixei esses dois aqui, ó, marcados aqui, para a gente utilizar eles como as variáveis. Vamos supor que eu tenho aqui um valor de uma variável que eu quero que seja 5, tá? E aqui vai ser 7. Vou fazer uma expressão matemática aqui. 2, abrir parênteses, ó, digitei o igual, né? Para ele entender que é a expressão matemática. Então vamos supor que eu quero somar 2 com o valor que está nessa célula. Então 2 mais, e eu simplesmente clico na célula. Ele vai trazer o nome da célula, ó, L5. Né? Então a célula sempre vem para o Excel mostrando primeiro o valor da coluna aqui, né? Coluna L, linha 5. É esse valor aqui da célula. Se eu clicar aqui agora, ó, digitar Enter, ele fez a conta, ó, 2 mais o valor que está aqui, que é 5. Mas ele pode variar. Olha o que vai acontecer. Se eu vier aqui e mudar para 8, ele automaticamente atualizou. Então ele considerou 2 mais 8, que virou 10. Se eu botar 10 aqui, 2 mais 10, que é o 12. Então a gente está fazendo aqui de uma forma que eu estou trabalhando com um valor que é variável aqui dentro da minha expressão. Posso ter mais de uma variável, tá? Quantas você quiser. Então eu poderia vir aqui, colocar, por exemplo, menos e colocar o valor dessa outra célula, que seria a célula N, né? Coluna N, linha 5. Né? Então eu tenho aqui a célula N5. Dessa forma, ele vai somar 2 com o valor da célula L5 e vai subtrair o valor da célula N5, chegando no valor de 5. Vamos verificar aqui. 2 mais 10, 12, menos 7, 5. Deu 5. Se eu mudar os valores aqui, conforme eu for mudando aqui, ele vai já automaticamente atualizando para mim. Então, isso aqui assim, é utilizado demais no Excel, tá? Expressões matemáticas no Excel, a todo momento você vai estar trabalhando, principalmente, tá? As que têm variáveis. Isso aqui vai usar demais, vocês vão ver no dia a dia, tá? Quem está agora começando a mexer no Excel, às vezes agora não vai ter essa noção, mas conforme você começar a mexer um pouquinho, você vai perceber o quanto que é utilizado isso aqui no dia a dia do Excel. Agora eu queria passar uma última coisa, que é diferenciar as variáveis que são absolutas com as variáveis que são relativas, né? O que acontece? Vamos supor que eu quero copiar essa conta aqui. Eu vou dar um Ctrl C para copiar, tá? Vai copiar a fórmula que está ali. E vamos supor que eu quero colar aqui, tá? Ou aqui embaixo, que seja, tá? Vou colar. Olha o que aconteceu. Mudou o valor. Ué, não era para dar 20? Eu copiei a mesma fórmula que estava aqui, joguei para cá e deu um valor diferente. O que aconteceu? Olha o que aconteceu. Que interessante. Eu puxei uma célula para baixo, copiei em uma célula abaixo essa expressão. O Excel automaticamente alterou para puxar essas variáveis logo aqui abaixo, na quantidade, né, de casas que eu me desloquei. Então, se eu me desloquei uma casa aqui para baixo, ele puxou as variáveis de uma casa aqui para baixo também. Se eu, por exemplo, copiasse isso aqui e jogasse aqui do lado, olha o que aconteceria. Ele igual andou uma casa para o lado também em cada variável dessa. E assim por diante, tá? Se eu copiar essa fórmula e jogar aqui, ó, joguei 1, 2, 3, 4 casas. Olha o que aconteceu. Ele puxou aqui 1, 2, 3, 4 casas também. E esse N9 ele puxou 1, 2, 3, 4 casas. Por quê? Basicamente aqui ele está considerando que essa coordenada da variável ela é relativa, né? Então conforme eu vou mudando a posição aqui, fiz a cópia e joguei com um certo deslocamento, ele vai jogar o mesmo deslocamento aqui nas minhas células. Agora vamos supor que eu de repente não quisesse que isso acontecesse. Eu quisesse fazer a cópia aqui e onde eu jogasse aqui no meu Excel, ele continuasse somando essas duas aqui. Eu tenho que transformar elas em coordenadas absolutas. Como que eu faço isso? Se eu vier aqui nessa fórmula, eu vou apagar esses aqui, tá? Se eu vier nessa fórmula e antes do valor da linha aqui, né, eu colocar um cifrão, o que vai acontecer? Automaticamente aqui você não viu diferença nenhuma, né? Tá somando aqui. 2 mais 20 menos 2, que deu os 20, né? Agora vou fazer a cópia disso aqui e vou jogar aqui para baixo.
Olha que interessante, já não deu 2 mais, deu um valor diferente. Vamos entender o que aconteceu. Quando eu clicar aqui, olha que bacana. Essa variável continuou lá no mesmo local, ó, ele puxou da mesma célula. Ele transformou ela numa coordenada absoluta. Não importa quantas linhas eu descer aqui ou subir, quando eu fizer a cópia, ele está puxando lá do mesmo lugar o valor dessa variável, porque eu coloquei aqui o meu cifrão. Nesse outro, como eu não coloquei, ele foi fazendo o deslocamento. Agora, se eu vier aqui, nessa aqui, e também colocar aqui o cifrão, o que vai acontecer? Quando eu fizer essa cópia para baixo, ó, em qualquer lugar que eu colocar aqui, ele continua sendo 20. Agora vamos ver aqui, eu vou pegar isso aqui e vou jogar aqui para o lado. Ixi, deu problema de novo. Não, tá errado isso aí. Não, não tá errado. Basicamente, a gente travou só a linha, porque eu coloquei o cifrão logo antes do valor da linha, que nesse caso dessas células aqui é 5. Agora, vamos supor que eu quero também travar a coluna, ou seja, quando eu jogar para o lado aqui, esquerdo ou direito, na coluna, ele também mantenha travado. Eu tenho que jogar o cifrão também antes do valor da coluna, que nessa célula é o L, né? E nessa outra célula aqui é o N. Então, se eu vier antes do L aqui, ó, jogar o cifrão, vier aqui antes do N e jogar o cifrão, automaticamente, quando eu copiar para o lado, ele mantém o mesmo valor, porque ele continua pegando no lugar correto. Agora, como eu estou travado tanto na linha quanto na coluna, eu posso jogar essa fórmula em qualquer lugar que eu quiser, tá? Com variação de coluna ou linha, inclusive de linha e coluna junto, né? Eu posso colocar em qualquer lugar aqui que ele vai puxar da mesma forma. Bom, então isso é o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo de expressões matemáticas no Excel. No próximo vídeo eu vou fazer uma aplicação prática em uma planilha para vocês verem o potencial que essas expressões matemáticas com variável têm no dia a dia nosso do uso do Excel. Então, aproveite para curtir o vídeo e até o próximo vídeo.